boa noite. Decidir o futuro profissional pode ser uma tarefa difícil. Com tantos cursos e carreiras disponíveis, o jovem se depara com a dúvida e a insegurança, sentimentos comuns nessa fase da vida. De acordo com pesquisas, mais da metade dos estudantes do terceiro ano ainda não decidiu o que fazer em relação ao seu futuro profissional. Junto com o aluno, a escola, a família e os profissionais ligados à orientação profissional participam e se envolvem no processo dessa escolha. Para discutir o tema, o Opinião Pernambuco convidou Rafaela Botelho, que é psicóloga e sócia da Trajeto Consultoria. Também no estúdio, Eline Nascimento, que é psicóloga e diretora da Agilis RH. E para completar o debate, Henrique Andrade, que é administrador de empresas. Lembramos que você pode participar do nosso programa mandando perguntas através do e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 3423-6836. Como nós vimos, mais da metade dos estudantes, cerca de 54% dos terceiranistas ainda não sabem que curso querem fazer para o vestibular, ainda não tomaram a decisão sobre que carreira querem seguir. Esses jovens têm cerca de 16, 17 anos. Seria essa uma idade ideal para decidir uma carreira que talvez seja para toda a vida? Bom, Thaís, eu acho que a dúvida faz parte de qualquer processo de escolha, uma escolha importante na vida da gente. Quando a gente vai casar, separar ou ter filhos, são dúvidas que a gente tem que colocar na balança interna para pensar quais são os prós, os contras, as vantagens e as desvantagens. Qual profissão não é diferente? Qual profissão é o que a gente vai escolher como projeto de vida, como a nossa vida? Então, a dúvida está presente e é natural que esteja. Pela minha experiência na Trajeto e em educação, eu vejo que os jovens, de fato, são novos, têm 16, 17 anos, mas não são imaturos. Eles têm possibilidade, sim, quando a gente dá operadores para ajudá-los a se situar, a conhecer melhor as profissões, terem melhor informação sobre as profissões, sobre o mercado de trabalho, sobre as características importantes para um bom profissional, sobre o curso também, as disciplinas que eu vejo no curso, e também para eles verem se combina ou não com eles. Acho sim que eles têm condições de fazer uma escolha em bases fundamentadas, em bases sólidas, apesar de ser jovem. Acho que isso não quer dizer que eles não tenham a condição de pensar num projeto profissional, de fazer uma escolha fundamentada. Eline, então essa dúvida pode ser, de fato, uma coisa positiva na hora da decisão? Eu acho que a dúvida é algo importante para quando a pessoa vai escolher. Porque quem não tem dúvida, né, termina fazendo uma escolha a partir de alguns elementos que podem não ser os melhores. Então, acho que questionar, perguntar, buscar informações sobre o mercado, sobre as profissões, conversar com pessoas que são das áreas onde a pessoa tem interesse em atuar, saber a rotina, o dia a dia. Acho que são coisas importantes para quem vai escolher uma profissão. Pensar, eu gostaria de fazer isso todos os dias da minha vida e saber que a escolha, mesmo quando é uma escolha muito cedo, né, ou mais tarde que seja, necessariamente você não está escolhendo para a vida toda. Você pode, ao longo da sua carreira profissional, se deparar com outras oportunidades. Muitas vezes a pessoa começa uma profissão, mas a profissão ela se desenvolve, os contatos, a própria história da pessoa, ela faz com que ela mude de atuação, de foco. Então é muito comum isso, principalmente nos dias atuais, que a gente tem uma gama muito grande de opções de encarreiramento. Uma coisa interessante que eu acho, porque eu escuto muitos jovens falarem e acham que são os únicos que estão na dúvida, mas a dúvida faz parte do processo e escolher profissão hoje não é uma tarefa fácil não, é uma tarefa complexa. A gente vive num mundo hoje, num cenário mundial globalizado, hoje tudo muda muito rápido, novos campos profissionais surgem a cada dia, mais cursos na universidade vêm surgindo e muitas vezes os jovens nem conhecem. Por exemplo, na Trajeto, a gente tem um momento que eles elencam as profissões que eles têm interesse de conhecer e é comum eles escolherem 10 para conhecer, 12, 15. Isso não é porque está na dúvida em todas essas profissões, mas é porque nem conhece as possibilidades que existem. Então, é natural a dúvida fazer parte, ainda mais nessa complexidade que é escolher profissão nos dias de hoje, né? Henrique, isso consequentemente está fazendo os jovens a entrarem no ciclo profissional muito mais cedo. Você vê isso de uma forma positiva? O que eu vejo, na verdade, que acontece é muito pouca falta de informação do que vai acontecer para frente para eles. Eu acho que o que existe, na verdade, meio que um paradigma entre
ter dinheiro, ter uma profissão que vai dar dinheiro para você e ter uma profissão que vai lhe fazer feliz. Quando, na verdade, o que tem que ocorrer é uma profissão que se encaixe com seus objetivos de vida. Você tem que pensar, primeiramente, o que é que eu quero para mim lá na frente, para depois saber o que é que vai me fazer chegar até lá. Acho que o que ocorre é isso. Os jovens muitas vezes não sabem o que é que querem lá na frente, por isso que não sabem qual são a profissão que vai escolher para chegar até aquele ponto. E sobre isso, eu acho interessante isso que o Henrique está falando, porque às vezes o jovem se prende muito ao vestibular. Vai escolher o curso e a profissão a partir das matérias específicas do vestibular, apenas por isso. E pode ser uma armadilha, porque o vestibular é um meio. A profissão, se a gente pensar como um projeto de vida, é o que você vai fazer num longo tempo da sua vida. Então, é importante, quando for escolher, ter essa visão estratégica mesmo. O que é que eu gosto? O que é que me dá prazer? Porque o que mobiliza a gente é o desejo, é o que dá prazer. Então, é importante ver se aquela profissão, se aquelas áreas de atuação daquela profissão combina com o meu perfil ou não. E não apenas pensar no vestibular, que é uma matéria específica. E é interessante pensar também o que motiva essa escolha, né, do jovem. Porque muitas vezes, eu lembro que na minha época tiveram muitos jovens. No meu caso especificamente, eu decidi administração, mas era o que eu queria, acho que desde muito tempo. Eu tive dúvida entre administração e direito, administração e educação física, administração e publicidade, administração e psicologia, mas sempre, coisas completamente diferentes, em áreas diferentes, mas de certa sempre forma. na dúvida, a administração sempre foi a certeza, entendeu? Eu sempre tive dúvida entre a administração e outra coisa. Mas o que eu noto é que muitas vezes essa escolha é motivada pelo desejo dos pais, que se mistura com o desejo dos jovens, e eles acabam escolhendo isso pelos pais, ou por questões, como eu falei, por falta de informação e por questões financeiras que são dúbias na cabeça dos jovens. Pensa que vai, por exemplo, fazer direito e vai ganhar rios de dinheiros sem trabalhar muito. Não sabe nem que tem que fazer o OAB quando sai da faculdade, entendeu? É verdade. Eline, teríamos como listar quais são essas principais motivações que têm levado os jovens hoje em dia a optar pelos cursos superiores? A gente fez uma pesquisa recente lá na Aglis RH sobre geração Y, que é essa geração que é caracterizada entre 20 e 30 anos e que hoje tem uma gama muito grande de informação, mas muitas vezes essa informação não é muito trabalhada. Então, muitas vezes o que acontece é que os jovens, ele tem um leque enorme de coisas que ele sabe que acontecem no mundo, mas ele não consegue focar. Então, uma ajuda em casa de conversa da família, dos pais, a própria questão de se informar, de analisar aquelas informações que ele tem e buscar, né, uma análise daquele processo de escolha mesmo. Como é que eu estou fazendo essa escolha? É o que eu gostaria? Ou é porque está todo mundo falando que é moda? Ou porque todo mundo diz que vai me dar dinheiro mais facilmente? Né? Eu vou poder fazer aquilo que eu gosto? Então, esses são elementos que devem ser considerados no processo de escolha, que muitas vezes são esquecidos. Se vai muitas vezes pela profissão da moda, aquilo que está se falando mais na mídia, e não necessariamente será a profissão adequada para todo mundo. Você falou essa questão dos pais, inclusive existem pesquisas que falam que 68% dos jovens levam em consideração, consultam os pais na hora da escolha do curso. Qual é o papel dos pais nesse momento, para de repente não se tornar uma imposição? Primeiro que minha concepção, acho que pai e mãe influencia de todo jeito, falando, não falando. O pai e mãe, ele tem um lugar diferente na vida de todo mundo. Então, na trajetória, a gente não acha que isso é uma dificuldade. Os pais falarem o que pensam, terem expectativas em relação à profissão dos filhos, terem preocupações também. Isso é importante. Todos os pais fazem projetos para os filhos. Projetos, muitas vezes, o pai gostaria que o filho continuasse um projeto profissional dele, ou que o filho fizesse um projeto totalmente diferente porque o pai não se identificou com aquele projeto, ou que o filho faça alguma coisa que ele gostaria de ter feito. Então, é muito comum esses projetos que os pais fazem para os filhos. E, na verdade, a gente acha que isso é uma aposta. Quando o pai pensa, acho que meu filho pode ser um bom médico ou um bom engenheiro, tá dando crédito no potencial dele. Agora, isso não quer dizer que o filho ele vai ter que seguir, se identificar com um projeto familiar. Ele pode seguir, ter interesses, ter habilidades diferentes do que o pai e a mãe estão pensando. Por isso que eu acho que o pai e a mãe têm muito a ajudar, a família tem muito o que fazer de convocar os jovens a pensar. Falar, poder expressar as suas preocupações com naturalidade, poder também entender, sem culpa, na verdade, porque muitas vezes os pais ficam sem querer se envolver, influenciar, mas que está influenciando inevitavelmente, mas que é importante ele saber que aquela opinião não é a verdade absoluta, que o filho ele pode escolher um caminho diferente. Eu acredito que o papel dos pais seja de ajudar a pensar, né? Ajudar a orientar, dar alguns caminhos, assim, no sentido do que ele pode pesquisar, de onde ele pode obter informação. Né? Eu acho que nesse sentido, os pais eles não podem ficar, porque até não dizer
está influenciando de alguma forma. Né? Eu não vou dizer para não influenciar, mas até eu não dizer influencia. Então, essa questão mesmo da família poder ajudar ao jovem a entender como é que eu busco essa informação, onde é que eu tiro essa dúvida, né? Por que o filho está perguntando sobre aquela profissão específica? Investigar, buscar um pouco mais dele, refletir um pouco com ele. Acho que muito nesse sentido. O papel da família é muito importante, de muito suporte, inclusive porque, principalmente no período onde o jovem vai escolher a profissão, é um período de muita tensão, muita pressão sobre o jovem, de todos os lados. E até dos pais poderem encarar a dúvida dos filhos com naturalidade. Muitas vezes eles vão ter dúvidas em várias áreas e faz parte. Ele pode ter habilidade para várias coisas também. Agora, isso que ele está falando, acho importante, é convocar os jovens a pensar, é sensibilizá-los, instigar o jovem a buscar informações. Muitas vezes os pais não vão ter essas informações que um especialista tem e tudo mais, mas eles podem instigar o jovem a procurar. Existe uma multiplicidade de lugares que eles podem buscar acesso. A internet também pode ajudar nisso. Então, acho que os pais podem sim ajudar os jovens a buscarem, a convocar a eles a pensar sobre o assunto. Eu acho que deveria ter algum meio. Eu acho que talvez via escola seria a melhor opção, de que os jovens pudessem vivenciar as profissões, as opções de profissões em loco, no local, porque muitas vezes as únicas profissões que os jovens têm contato direto são as dos pais. O pai que é médico e a mãe que é, sei lá, administradora, por exemplo. E acabam muito bitolados a esses dois leques de profissões, ou então o que a televisão mostra. Eu acho que na minha época do colégio, eu lembro que no terceiro ano eu tive algumas palestras de algumas profissões, chegaram os profissionais lá da área. Isso é proveitoso, mas por ser terceiro ano, por ser um ano de muita pressão, a pessoa já não consegue assimilar tanta coisa do que é bom, o que é ruim. A pessoa só está focada no vestibular. Acho que talvez se começasse desde o primeiro ano, alguma coisa que tivesse algum programa desse tipo, que a escola conseguisse levar os jovens ao local de trabalho de algumas profissões, isso seria muito proveitoso. É um papel de acompanhamento mesmo, né? Porque a gente tem um dado que 10% apenas 10% das escolas têm um trabalho de orientação profissional que não é apenas no terceiro ano, né? Será que não estaria acontecendo a hipervalorização do vestibular em detrimento dessa orientação de uma carreira? Lá na Trajeto, nós estamos realizando uma pesquisa justamente sobre isso, e com jovens terceironistas. A gente finalizou a primeira etapa e estamos com a segunda etapa. E a gente vê como é importante o papel da escola no processo de orientação profissional, de estruturar ações, planejar ações desde o primeiro ano. Então, estruturar ações de visitar locais de trabalho é fundamental, porque o jovem vai ver o ambiente de trabalho e aquilo vai influenciar muito se o perfil dele combina ou não com aquele ambiente. Entrevistar profissionais da área, visitar universidades. Os jovens não têm informação sobre o curso. Quando nessa pesquisa, a gente viu que o que os jovens mais sabem da profissão que eles escolheram é onde estudar e as matérias de vestibular. Muitas vezes eles não sabem o que é que vê no curso mesmo, quais são as disciplinas que vão ser estudadas. Quando você entrevista um profissional, você vai saber quais são as áreas de atuação que eu posso atuar, quais são as características importantes de um bom profissional dessa área, se isso combina ou não com o meu perfil. Então, a escola tem muito sim a fazer. Primeiro, a gente não pode deixar o jovem solto. É um assunto que o jovem precisa pensar, e quando ele é convocado a pensar, quando ele é sensibilizado a pensar sobre, ele se mobiliza. Então, há sim esse interesse também do jovem. Então, se a escola convoca os jovens nesse lugar, nessa postura ativa que o jovem precisa ter, de visitar locais de trabalho, promover debates na escola, visitar universidades, entrevistar profissionais, eu acho que isso já é um grande ganho e um grande avanço. Claro que a escola não vai dar conta de tudo também, né? Tem os limites e as possibilidades de atuação na escola. Inclusive, as universidades, elas organizam feiras de profissões, né? E isso é uma possibilidade de articulação da escola com a universidade para ajudar o jovem a conhecer realmente essas profissões. Existem várias feiras que são organizadas pelas e conversar com coordenadores também, professores universitários, né? Até colegas que já estão cursando o curso, isso também ajuda muito, porque está próximo da idade, está de uma realidade próxima, isso também ajuda o jovem a ver se ele se imagina naquele lugar, se ele se percebe naquele lugar. Isso facilita e eu acho que vai dando subsídios para ele poder escolher de forma mais consistente e não apenas por causa do vestibular. Né? De fato, terceiro ano, uma escola organizar apenas no terceiro ano um processo de orientação fica essa defasagem, né? É muito pouco. Até porque existe um bombardeio de conteúdo no terceiro ano, então é muita informação na cabeça do adolescente e ainda mais a pressão exercida para fazer uma escolha. Na adolescência as decisões parecem ser muito definitivas. É verdade.